Mas esse lance, cara, de por que a administração pública é impossível? Pelo seguinte, você, por um lado, você não quer facilitar o gasto de dinheiro, porque como o dinheiro já não é seu, a maior parte das pessoas, né, até o Milton Friedman falava disso, a maior parte das pessoas não gasta bem o dinheiro dos outros. Né? Ainda mais se for com outros. Né? A pior forma de gastar dinheiro é o dinheiro do outro com o outro. Né? Você não tem... Falta zelo, né? Você não tem nenhuma responsabilidade do gasto, porque você não adquiriu, e você tem tudo a ganhar gastando com os outros. Exato. Né? Você não tem, o cara não tem o skin in the game, né? A pele do cara não está dentro da... Né? Então, assim, você tem esse fator. Então, você precisa estar sempre controlando demais o gasto de dinheiro, tanto para evitar corrupção, quanto para evitar gasto ineficiente. Você tem que fazer isso é óbvio. Só que isso colide frontalmente com a necessidade de eficiência. Então, cara, imagina aqui, você no Monarch Talks aqui, imagina se tudo que você tivesse que fazer, tá? Vou te descrever uma licitação. Tá? Tu tem que comprar qualquer coisa, acabou qualquer coisa aqui, uma câmera quebrou, a manutenção de uma câmera, ou acabou a água, ou a sua mesa rachou, você precisa... Qualquer coisa que você tivesse que gastar aqui, a primeira coisa... Assim, claro que tem valor baixo, que você consegue fazer um processo simplificado, mas ainda assim o trabalho é parecido, que é o seguinte. Primeira coisa, você precisa escrever um documento descrevendo a sua necessidade. Tá? Tipo Por que você precisa? Por exemplo, quebrou o banheiro. Por que você precisa consertar o seu banheiro? Não existe nada autoevidente. Você precisa documentar. Entendi. Porque eu preciso cagar a porra. Você tem que ir lá. Não, olha, biólogos determinam pela fisiologia humana. Não chega nesse nível caricato, mas é mais ou menos isso. Você precisa descrever a necessidade. Né, que é aí depende do tipo de licitação, mas alguns chamam de um estudo técnico preliminar. Você vai descobrir quais são as soluções para isso. Você pode consertar ou você pode comprar uma privada nova, por exemplo. Uhum. Por que você vai optar por uma coisa e outra? De isso repente, você está levando dinheiro. Não sei. Então, eu preciso saber. Você precisa documentar tudo. Então, cara, você começa a ver isso, qualquer gasto que você for fazer, você precisa... Primeiro, você tem essa burocracia. Segundo lugar, você começa a ter as propostas, as fases de proposta. Aí você precisa... peraí. Antes, é bom lembrar, essa especificação ela precisa ser ultra detalhada. Porque senão, vai aparecer, por exemplo, você precisa dizer que a água tem que ser potável. Se você está comprando água, você não pode esquecer. Até umas coisas que são óbvias têm que ser descritas. Você não pode esquecer. Se você esquecer... Por exemplo, se você for comprar uma mesa... É sempre importante você colocar a densidade na mesa, senão o cara pode aparecer com uma madeira fuleira que vai quebrar rápido. Faz sentido. Então você começa, cara, é uma loucura. É uma loucura. E aí, depois de tudo isso, você vai para a fase de pegar propostas. Aí você tem que ter algumas propostas. E aí, eventualmente, você vai ter um pregão, que é tipo um leilão. As pessoas vão lá dando os lances. Muitas vezes o cara dá o pior lance possível. O lance mais baixo, porque o cara quer ganhar de qualquer jeito. E, às vezes, ele quer ganhar de qualquer jeito, para depois tentar conversar com você... No tete-a-tete. No tete-a-tete para aumentar, entendeu? O que não pode. Ou então o cara joga o lance lá embaixo porque ele tem um produto pior mesmo e vai tentar entubar em você. Porque é o seguinte, você pensa assim, não, mas espera aí, se o cara me der uma mesa com densidade errada, eu recuso a entrega. Você pode fazer isso. Sim. Só que quem quer a mesa não é você. Você está comprando porque alguns chefes estão te enchendo o saco. Sim. Então, se você recusar para o cara vai ficar mal, mas você também vai ficar mal. Faz sentido. Então você tem os incentivos para... Cara, é por isso que, olha só, não é à toa, cara. Não é por incompetência apenas. Mas assim, não é à toa que toda repartição pública que você vai, toda universidade pública que você vai, o banheiro é horrível, não tem papel higiênico, falta tudo, você anda, você detecta um monte de problema de manutenção, você... Os sistemas de informática, você usa um aplicativo... do Google, e você usa um aplicativo do governo. A diferença é... anos-luz. É anos-luz. Então, assim, cara, é muito difícil. Entendeu? E não é... Claro, tem competência, porque sempre tem, mas é um problema estrutural. Sim, as alavancas de incentivo estão colocadas incorretamente. É um problema de incentivo, cara. Não tem como. Então, assim, você pensa assim, cara, um hospital público. Falta tudo porque não... Cara, o próprio sistema de gasto de dinheiro falta tudo. E aí, olha só, o que o público tem de diferente do privado? Sobretudo, a forma de gastar dinheiro e a forma de contratar pessoa, que você não pode nem contratar nem demitir livremente. Mas essas são as coisas principais de uma organização. E algo exclusivo do Brasil, né? Que você não pode demitir livremente, porque lá nos Estados Unidos eu acho que pode. Mesmo lá
É difícil Ah, é? também, Interessante. Mesmo lá é difícil também. Tem muita reclamação. Eu não sei a fundo como é o detalhe, mas lá é muito difícil também, cara. Entendi. Principalmente, assim, os setores mais fortes, tipo o professor de escola pública lá. Você vê, é bem difícil, Tem cara. o tenoridade. É o tenure, né? É, que é quando o cara chega a um certo patamar, ninguém não pode ser demitido nem fudendo, porque ele ficou muito tempo lá. Então, assim, então você pensa, cara, o público é menos eficiente. Inclusive, assim, se você for olhar vários critérios, o funcionário público ele não é menos competente que o do privado. Você pensar alguns critérios aí, o problema não é exatamente esse, entendeu? O problema é como ele pode jogar o O jogo. sistema de incentivos, cara. E para você comprar, e para você, o que eu falei, assim, o gasto de dinheiro é completamente amarrado e contratação e dispensa é completamente amarrado. Então você, cara, você fica meio de mãos atadas. Cara, maluco, assim, se você pensar que cada item. Aí outra coisa, você não pode chegar assim, eu quero contratar também, fazer uma licitação só para contratar essa sala inteira. Não pode. Porque o fornecedor disso é diferente do fornecedor da televisão. Aí se você fizer um processo só, você vai dizer assim, não, vou fazer uma licitação só para economizar meu tempo. Uma empresa de engenharia O genérica. TCU vai em cima de você porque você combinou objetos. E ao combinar objetos, você limitou a concorrência, porque tem o carinha ali que só vende TV que não pode participar porque você comprou tudo junto. Caralho! Existe isso. Nossa! Então você não pode combinar objetos, você precisa separar objetos. Cara, eu já não gostava do Estado antes de você vir aí, mas agora você tá falando, você tá me reforçando Não, é bizarro, que não tem jeito. Cara, eu fico assim, eu nunca trabalhei num hospital. Eu tenho até curiosidade, assim, na área administrativa, né? Porque, cara, deve ser uma loucura, porque são tantos itens. Sim. Aí por isso que às vezes você vai, hoje tem remédio, mas faltou a gaze. Hoje tem o colchonete da maca, mas o lençol... Faltou a maca... Ou a manutenção da maca, o contrato venceu, então as macas estão sem manutenção. É por causa desse processo. Cara, é muito difícil, cara. Cara, é quase impossível. E, novamente, assim, tem muitas críticas a se fazer ao funcionário público, mas esse ponto não é o principal problema. Não é culpa deles, O principal problema é o sistema de incentivos e a própria legislação, a forma como é feita. Agora, eu não sei como resolver, porque, por outro lado... você controlar o gasto de dinheiro também é importante. Porque isso dá muita liberdade. Então, assim, a solução mesmo é você transferir a propriedade para que aquele gasto de dinheiro saia do bolso de alguém. Então, quer dizer, é privatizar. É privatizar. Privatizar o máximo que der. Pode crer, pode Essa crer. é a solução. Eu gosto dessa solução. Mas, por exemplo, eu recebi o Rui Costa Pimenta aqui e ele falou que, o que estão fazendo com a Eletrobras é um absurdo. Que eles estão pegando uma empresa, ele citou que vale $1 trilhão e estão vendendo a 100 bilhões de reais, eu acho, e que vai continuar a mesma merda porque o privado vai continuar usando do monopólio de energia para aumentar os preços pra caralho, porque eles sabem que são os únicos que podem competir naquele mercado. Tipo... Cara, assim... É sempre importante você abrir o mercado também, né? E eu não sei, se a gente comparar, cara, se você for ver, por exemplo, o trabalho da telefonia, que foi feito com privatização de telefonia, cara, na época eu era de esquerda, eu fui bem contra, inclusive. Achava um absurdo. Mas, cara, hoje a gente tem muito mais acesso à telefonia e internet, tudo muito por causa do provimento privado, né? Com certeza. Então, assim, mas, ao mesmo tempo, é uma bosta a telefonia brasileira, né? Cara, ao mesmo tempo tem muito problema, mas eu não sei até que ponto também... Não é culpa do Estado. Não sei, aí você tem que analisar, não sei até que ponto não é a regulação, não sei até que ponto... Também tem a ver com a demanda, cara. Tem a ver com a qualidade da demanda. Entendeu? As pessoas reclamam muito. Tem a ver com uma parte de conflito judicial, demandando... Né, olha, eu fiquei sem internet, isso prejudicou o meu trabalho. Você consegue, né, acessar o juízo para obter... Então, assim, você tem uma série de outras coisas que tem que contribuir para que o cara que é o dono também, o provedor privado, seja forçado, né, tem os incentivos corretos para fornecer um serviço melhor. Porque, cara, se as pessoas também não conhecem que há coisa melhor e não demandam, qual é o incentivo que o cara tem também para ir atrás desse público que nem existe, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que é por isso que você vê, por exemplo, restaurante. No Brasil mesmo, cara, você tem uma diferença de qualidade de atendimento brutal.
De restaurante para restaurante? Tipo São Paulo e Rio. Eu sinto, eu sou do Rio. Ah, sim. Pô, diferença. Se você chegar no restaurante, o atendimento que você recebe... Sim, São Paulo é melhor. Muito melhor. Não, então assim... E olha que eu não vou no restaurante, mas eu já fui algumas Então vezes. assim, os restaurantes no Rio são privados também. Uhum. Então assim, a questão é que... Cultural. Cultural. A demanda, talvez não haja essa demanda toda por esse serviço, ou talvez o consumidor não veja esse valor. Também tem isso. Né? O valor, ele não é intrínseco às coisas. Sim. Nem vem do trabalho que é feito para produzir. O valor vem da percepção dos indivíduos. É imagem, né? Tudo é imagem hoje em dia. O quanto de valor que aquilo vai dar para você. Então, se eu acho que se eu não quero pagar mais para ter um atendimento melhor, né? Então, assim, eu não sei. Eu não estou dizendo que seja a resposta correta para essa coisa da telefonia, não saberia dizer. Eu sou a favor da privatização. Eu trouxe mais o ponto do Rui Costa aqui para ter um contraponto. Não necessariamente acredito nesse processo lógico, entendeu? Mas... Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.